a mais um programa de consultório de nutrição aqui na TV Rio Tinto. Connosco temos novamente a doutora Joana Santos, como já é habitual, e hoje vamos falar sobre a hipertensão arterial, que é um problema de saúde pública nos países desenvolvidos, como tal em Portugal também. Doutora, pode ser considerada uma doença a hipertensão arterial? Sim, é sem dúvida uma doença crónica, ou seja, é uma doença que não tem cura, mas pode ser controlada. É frequentemente denominada como uma assassina silenciosa, pois indivíduos portadores de hipertensão podem se manter assintomáticos, ou seja, não têm sintomas, durante muitos anos, muitas vezes durante quase a vida toda, e mais tarde, a dada altura, podem desenvolver um acidente vascular cerebral ou uma paragem cardíaca fatal. É uma doença crónica. Sim, mas alguns não desenvolvem esses sintomas, mas a maioria das pessoas tem sintomas? A maioria das pessoas não tem sintomas. A maioria não tem? Não tem sintomas, é assintomática. A taxa de hipertensão em Portugal é preocupante? É sem dúvida preocupante. Cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal sofrem de hipertensão. Apenas metade sabe que sofre de hipertensão. A maioria das pessoas tem a doença e não sabe. Apenas um quarto está medicado e apenas 16% tem essa hipertensão controlada. Por isso, estes dados são sem dúvida preocupantes. Também é comum as pessoas confundirem hipertensão com hipotensão. Esses termos ficam todos à volta de... Pode-nos clarificar um bocadinho a diferença entre esses termos técnicos? Sim. Em primeiro lugar, pressão arterial e tensão arterial é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas confundem, pensam que tensão é diferente de pressão, mas não. Dizemos que estamos com pressão arterial elevada é exatamente igual a dizer que estamos com tensão arterial elevada. São sinónimos. A hipertensão arterial significa pressão arterial elevada, ou seja, temos a pressão nas nossas artérias acima do normal, daí o termo hipertensão. Por sua vez, a pressão arterial sistólica é a pressão máxima. No esfingomanómetro, quando nós vemos a tensão, aparecem sempre dois valores, o valor máximo e o valor mínimo. O valor máximo, o valor superior, é que se chama pressão arterial sistólica, ou seja, é máximo, que é durante a fase de contração do ciclo cardíaco, quando nas artérias se atinge a pressão máxima. Por sua vez, a pressão arterial diastólica é o valor mínimo que aparece no esfingomanómetro, é a pressão mínima que ocorre durante a fase de relaxamento do ciclo cardíaco, quando o sangue está a regressar ao coração. Hipotensão já não tem nada a ver com hipertensão arterial, como o próprio nome indica, é a pressão arterial baixa, enquanto que na hipertensão a pressão arterial é superior ao normal. Quais são as consequências da hipotensão? Por exemplo, dores de cabeça, cefaleias, enjoos, etc. Doutora Joana, em termos fisiopatológicos, o que é exatamente a hipertensão? Antes de mais, importa percebermos o que é primeiro a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias durante a circulação. É natural que esta pressão arterial muitas vezes esteja acima do normal em determinados momentos do dia-a-dia, como quando fazemos esforços físicos, etc. No entanto, não é normal que esteja constantemente elevada. Nas pessoas que têm esta tensão constantemente elevada, dizemos que têm hipertensão arterial, ou seja, a hipertensão surge quando a pressão arterial sanguínea é persistentemente elevada no indivíduo. Se pensarmos no coração como uma bomba que propulsiona o sangue para todo o corpo, quando este trabalha a uma pressão superior à normal, porque todas as bombas têm um intervalo de pressão na qual trabalham, quando o sangue circula nos nossos vasos sanguíneos o faz com uma pressão superior àquela que naturalmente está habituada, estamos a provocar danos nos vasos sanguíneos, daí as complicações da hipertensão arterial. E então, em que valores é que nós nos devemos guiar para saber se temos ou não uma pressão arterial normal? Quando é que, a partir de que valores consideramos que temos hipertensão, que somos hipertensos? Para ser definida como hipertensão, a pressão arterial sistólica durante a fase de contração do ciclo cardíaco tem que estar igual ou superior a 180 mm de mercúrio. Ou então, a pressão arterial diastólica, que é a pressão durante a fase de relaxamento do ciclo cardíaco, tem que estar igual ou superior a 90 mm de mercúrio. Ou seja, bastam os valores no esfingomanómetro dar a máxima superior a 140 ou a mínima superior a 90, que já estamos perante uma hipertensão arterial. Exatamente. Então estamos a falar só de um tipo de hipertensão? Não. Existem dois tipos de hipertensão. A hipertensão primária, ou seja, aquela sem causa aparente, provavelmente multifatorial, ou seja, vários fatores contribuem para que a hipertensão surja, tanto fatores ambientais como fatores genéticos, e esta é a principal causa. A maioria das pessoas que têm hipertensão, esta é a principal causa, cerca de 95% das causas de hipertensão
é multifatorial. E depois temos outro tipo de hipertensão, que é a hipertensão secundária, que geralmente ocorre como resultado de uma doença, quando já temos uma doença instalada, que muitas vezes depois a hipertensão advém de termos este problema de saúde. Normalmente quando temos uma doença endócrina é que surge a hipertensão arterial. E esta hipertensão secundária, só em 5% dos casos, é que só 5% das causas de hipertensão. A maioria é primária, ou seja, é sem causa específica. Quais são os comportamentos de risco para sermos hipertensos? Temos vários comportamentos de risco. O excesso de peso é um comportamento de risco, o excesso de sal na alimentação, por exemplo, o sedentarismo, a baixa prática de atividade física, o tabagismo, a própria etnia negra, por exemplo, é mais propícia a desenvolver hipertensão arterial, a diabetes mellitus, uma doença, a hipercolesterolemia, por exemplo, quando temos um colesterol alto, por exemplo, sofremos de aterosclerose, diminui o diâmetro dos vasos, ou seja, mais esforço tem que fazer o coração para passar o sangue nas artérias. A ingestão alcoólica excessiva também tem sido cada vez mais preocupante a ingestão alcoólica como um precursor da hipertensão arterial. A idade do indivíduo, há tendência com a idade que há mais propícia a surgir a hipertensão arterial. Cerca de 2/3 das pessoas com idade superior a 65 anos são hipertensas, sendo que neste grupo em que a hipertensão sistólica isolada é mais frequente, ou seja, tem a pressão máxima normalmente acima do normal e não a mínima. Há uma porcentagem de pessoas que, não tendo comportamento de risco, podem desenvolver hipertensão, é chamada a carga genética e a hereditariedade. Mesmo as pessoas terem comportamento adequado ao longo da vida, podem na mesma desenvolver hipertensão, não no fundo por culpa delas, mas no fundo por culpa da sua carga genética, não é? Exato, uma herança genética. Exatamente. E quais são as complicações que a hipertensão pode trazer no nosso organismo? Para pensar nas complicações, convém pensar primeiro na constituição do coração. O coração é uma bomba, é constituída tem a sua parede, o miocárdio, que é músculo. Já agora, este músculo chama-se miocárdio, por isso é que falamos em infarto agudo do miocárdio quando este músculo deixa de receber oxigênio. Quando este músculo, o músculo do coração, é exercitado, como qualquer outro, quando por exemplo vamos ao ginásio, o que é que acontece? Há atrofia muscular. Se o coração, a nossa bomba corporal, tende a enfrentar uma pressão superior à normal, o músculo está constantemente a ser exercitado, ou seja, é mais exercitado que o normal e vai acabar por atrofiar. E o que é que vai acontecer? Vai levar a insuficiência cardíaca, ou seja, ficamos com um coração superior ao normal, o que se calhar as pessoas pensam que por ser superior devia trabalhar mais, mas não. A bomba passa a ser insuficiente para bombear o sangue a todas as partes do corpo. Pode parecer um contrassenso, mas realmente o que acontece é que fica tão grande que passa a ser disfuncional. Por vezes um simples subir escadas para as pessoas que têm hipertensão já se torna complicado e já têm que fazer paragens a meia, etc. É bastante penoso, não é? Exato. Para além destas complicações, por exemplo, o prejuízo da função renal afeta muitas vezes o próprio funcionamento dos rins e os chamados AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, que são a primeira causa de morte em Portugal. Os fatores de mudança de estilo de vida possuem eficácia comprovada na prevenção primária, no controle da hipertensão? Sem dúvida. Em primeiro lugar, a perda de peso está provado que ajuda a controlar a hipertensão, tanto a controlar como a prevenir. O risco de desenvolver hipertensão é 2 a 6 vezes maior nos indivíduos acima do peso que deveriam ter do que nos indivíduos de peso normal. Estudos indicam que 30% ou mais dos casos de hipertensão podem ser diretamente atribuíveis à obesidade. Assim, o ganho de peso durante a vida adulta é responsável por grande parte do aumento da pressão arterial observada no avançar da idade depois. Isto deve-se ao facto do excesso de peso provocar uma série de alterações fisiológicas, como a superativação do sistema nervoso simpático, etc., que faz com que a tensão arterial dispare. Na maioria dos estudos, alterações da pressão arterial ocorrem logo após o início da perda de peso e não apenas quando se atinge o peso desejável. O que é que isto quer dizer? Que uma pessoa obesa, quando começa a perder peso, começa logo a ter efeitos benéficos na descida da tensão arterial e não apenas só quando atinge o peso aconselhável para a sua estatura. Doutora Joana, a atividade física é muitas vezes recomendada para tratar muita coisa.
é também aconselhável para pessoas que sofram de hipertensão? Sem dúvida, a atividade física é aconselhável para todas as pessoas, mesmo saudáveis ou sejam portadores de alguma doença. Para quem tem hipertensão, ainda mais cuidado devem ter, porque a atividade física só traz benefícios neste grupo da população. Está cientificamente provado que pessoas menos ativas têm uma probabilidade de 30 a 50% maior de desenvolver hipertensão do que indivíduos fisicamente ativos. O exercício escolhido deve compreender movimentos cíclicos, como por exemplo a marcha, a corrida, a natação. Não devem ser exercícios muito pesados e devem ser feitos quase todos os dias por semana, com uma duração entre 30 a 45 minutos. Diários? Diários, sim, diários. Em relação à alimentação, há alguma dieta específica que possa ser feita por estes doentes? Sim, sem dúvida. A alimentação neste tipo de doentes deve ser rica em potássio. Ou seja, como é que podemos conseguir uma alimentação rica em potássio? Através da ingestão de frutas e vegetais. Se ingerirmos grande quantidade de frutas e vegetais, conseguimos atingir as recomendações de ingestão de potássio, que é a cerca de 4,7 gramas por dia, é o recomendado. No entanto, é necessário ter atenção a indivíduos com condições clínicas que impeçam a excreção de potássio. Há certas doenças que os indivíduos depois não conseguem excretar o potássio e se formos a aconselhar uma dieta rica em potássio, depois vão ter complicações, como é o caso, por exemplo, da insuficiência renal crónica, da diabetes, da insuficiência cardíaca, etc. Tirando pondo de parte estas pessoas que têm estas complicações, devemos ingerir grande quantidade de vegetais e frutas, como por exemplo a laranja, a beterraba, o feijão branco, os espinafres, a banana, a batata doce. São tudo alimentos muito ricos em potássio e que podem trazer benefício tanto na prevenção da hipertensão como depois no controlo, a não ser que em casos mais avançados, como falei há pouco, certas doenças que está desaconselhado, as pessoas devem alimentar-se excessivamente neste grupo de frutas e vegetais. Há mais algum nutriente importante desta patologia? Sim, falamos do potássio, podemos agora falar um bocadinho sobre o cálcio e o magnésio. Devemos ingerir derivados de leite de pobre em gordura, devemos ter sempre atenção a serem magros. E, por exemplo, na questão do magnésio, devemos optar por alimentos ricos neste nutriente, como por exemplo as verduras folhosas verdes, as castanhas, os pães, os cereais. Existe cura para a hipertensão? Não, é uma doença crónica, não há cura, mas há várias formas de controlar a hipertensão, mas cura não. Já vimos que as modificações dos hábitos de vida são o principal tratamento na hipertensão. Mas além disso, existe algum tratamento clínico específico para pessoas hipertensas? A modificação dos hábitos de vida é o tratamento principal. No entanto, em certos indivíduos é necessário introduzir a terapia medicamentosa quando não é possível controlar a tensão arterial apenas com a modificação de hábitos alimentares, a prática de atividade física, etc. No entanto, as modificações de estilo de vida são a terapia definitiva para alguns e a terapia adjuvante para todos, ou seja, todos devem fazer esta terapia de alimentação, etc. No entanto, alguns têm que recorrer a outro método. O que significa que não é por tomarem medicação que podem descurar a parte da alimentação, a prática da atividade física, etc. Ou seja, esta terapia é adjuvante para todos. É benéfica em todos os indivíduos que têm hipertensão arterial. Nos indivíduos que apresentam níveis normais de pressão arterial, foi demonstrado que a modificação desses fatores de estilo de vida diminui a pressão arterial e tem dessa forma o potencial de prevenir uma futura hipertensão, bem como em indivíduos já hipertensos, como meio de reduzir significativamente a pressão arterial em indivíduos que já possuem esta doença. Ou seja, é fundamental tanto para prevenir como para controlar nos indivíduos que já são portadores desta patologia. Doutora Joana, agora tenho um desafio a propor-lhe. Eu tenho aqui um aparelho de medir a tensão arterial e eu queria desafiá-la a medir uma tensão arterial também para mostrar aos nossos telespectadores como é que se faz e como é que eles mesmos também podem fazer. Aliás, em casa é a melhor forma de medir a tensão, porque não estamos condicionantes, não temos aquele nervosismo de estar no consultório, etc. Por isso os dados são sempre mais fiáveis quando estamos em casa. Estamos mais descontraídos, não é? Exatamente. Vou-lhe pedir o braço esquerdo. Tentamos sempre que a roupa não aperte a pele, para os dados serem mais fiáveis. Colocar o braço num ângulo de 90 graus, mais ou menos. Exato.
Agora, sem falar, está relaxada? Não bateu. Estão às 8, estão ótimas. Tanto a máxima como a mínima estão abaixo. O ideal é do às 8. Às 8 também está bom. Então posso ficar tranquila? Sim. Pronto. Nos próximos 2 anos não precisa de medir atenção. É ótimo então. Pronto. Esta já saiu de borla, não é? Exato. De quanto em quanto tempo é que nós devemos medir a nossa tensão arterial? Um adulto saudável com idade superior a 18 anos deve medir a tensão arterial pelo menos 2 em 2 anos. Se algum valor estiver alterado numa medição, terá que medir mais frequentemente a tensão. Nos casos, por exemplo, de obesos, diabéticos, fumadores ou pessoas que tenham história de doença cardiovascular na família, devem medir a sua pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Aproveito para relembrar que a doutora Joana está disponível para responder a questões que lhe queiram colocar através do mail joanasantos.nutrição@gmail.com. Quanto a nós, despeço-me e vemo-nos no próximo consultório de nutrição, aqui na TV Rio Tinto.